Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente com outra pauta super especial, super atual, e eu acho que essa condição, né, de discutir a situação das crianças, principalmente ao olhar da psicologia e da psicanálise, é um caminho que a gente procura percorrer aqui no Cultura Geral ao longo desses quase 6 anos, né? E hoje não poderia ser diferente, agradecendo já de antemão meu grande amigo e professor Fábio Belo. A gente vai conversar sobre violência infantil, violência contra as crianças e adolescentes, e a gente está recebendo aqui a doutora Isabela Dias, psicanalista, doutora em psicanálise, para a gente poder tratar desse assunto e entender um pouco mais desse contexto em que vive as crianças, né? Nesse mundo, nesse momento e nesse mundo tão violento mesmo que a gente tem vivido e tão insensato, né? Doutora Isabela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Fico muito feliz e satisfeito em poder contar com você aqui, para a gente poder tratar desse assunto que tem custado muito caro, né, para a sociedade brasileira e também para as crianças, né? Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar sobre essa temática tão importante para a nossa comunidade, principalmente nos dias atuais. Professora, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre essa questão da violência infantil em termos gerais. Como é que a gente pode entender, ou como é que a sua linha de pesquisa abrange e de atuação também essa situação da violência infantil? Então, a violência contra a criança e o adolescente, na verdade, é, infelizmente, muito recorrente, né, muito presente na nossa cultura. Ela acontece em vários níveis, né, desde uma situação de negligência, de abandono, de privação dos cuidados mais primários e básicos, né, que toda criança e adolescente tem o direito de receber, até situações mais extremas, né, de violência física, psicológica, de abuso sexual, de exploração, né, financeira, inclusive, de criança. Em algumas regiões do nosso país, infelizmente, isso é extremamente comum, né? Então, a gente tem uma gama enorme de situações de violência com as quais a gente convive e recebe, né, no consultório, tanto na clínica particular, quanto nos projetos de extensão, na universidade. Eu trabalhei por muitos anos no projeto CAVAS, que é um projeto de extensão coordenado pela professora doutora Cassandra França, que foi minha orientadora de doutorado. Nesse projeto, a gente atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, a gente faz um trabalho de reparação, né, no psiquismo dessas crianças. Então, depois que a criança já foi protegida e já está sendo atendida pela rede de enfrentamento à violência sexual, né, tem o conselho acompanhando, o Ministério Público, a Justiça, a gente entra aí como esse momento posterior, né, dessa proteção inicial para o tratamento e a recuperação e a minimização dos danos, né, deixados por uma situação de violência. Fora isso, a gente também acompanha muitas crianças em processo de adoção. E, infelizmente, muitas dessas crianças também têm um histórico de muita violência, desde muito cedo, né? São crianças que sofreram todo tipo de negligência, abandono, exposição a riscos, a situações de extrema vulnerabilidade social e afetiva, né? Então, casos também que estão muito presentes na nossa clínica. Fora isso,
também para dizer de situações que são menos extremas de um ponto de vista assim, de senso comum, né? Mas que também não deixam de ser extremamente danosas para o psiquismo, são as situações de violência psicológica que muitas crianças, principalmente crianças que têm qualquer traço diferente, né, de uma maioria, que elas sofrem, né, não só na escola, mas também em casa. Então, pais e mães que desde muito cedo têm alguma dificuldade com algum traço, né, de algum traço psicológico ou até mesmo físico da criança, e essas crianças também são submetidas a uma violência psicológica cotidiana, né? Isabela, a gente está falando de uma coisa interessante. Em uma das entrevistas que eu tive aqui, eu lembro que foi no Dia Internacional da Mulher, ou no mês internacional, ou na semana, não me lembro, mas foi no mês de março. E eu lembro que depois que acaba o programa, a gente fica conversando logo depois e tal, e tem uma pessoa, tinha uma advogada que me perguntou assim, perguntou para mim como que eu enxergava a violência contra as mulheres. E aí eu queria emendar essa pergunta que ela fez para mim, porque eu lembro que eu falei com ela que é preciso também observar a situação de violência que é exercida contra a pessoa quando ela está lá naqueles primeiros 1000 dias de vida e dali para frente também, né? Isso interfere na concepção e ela pode aparecer no futuro um aspecto de violência na construção do indivíduo lá na situação originária e logo depois nessa consequência ali de criação de formação psíquica dessa pessoa na primeira infância, na segunda infância. Como é que a gente pode analisar essa situação de violência também para o futuro? Ah, sim, com certeza, os efeitos existem, né? É claro que não são extremamente determinantes, a gente tem essa possibilidade de sempre transformar e criar o que a gente chama de uma neogênese do psiquismo, né? Então, com o acompanhamento, com os cuidados necessários, a gente consegue tratar, né, no sentido de ajudar o indivíduo a traduzir e encontrar outras formas de se manifestar e de se relacionar no mundo. Mas essas marcas persistem, né? Assim, desde desse primeiro momento de vida, né? Algumas pesquisas apontam até efeitos já na gestação, né? Sobre o bebê. Então, mas esses traços de relações violentas de várias ordens vão permanecer, provavelmente, né, na primeira infância, na adolescência, até na fase adulta, principalmente, né, quando aquela criança que estava numa situação passiva passa a ocupar um lugar ativo, né, pode então ocupar o outro lugar de dominante, né, vamos dizer assim, numa relação. Então, esses traços persistem, né, e a criança, o adolescente vai ter uma maior tendência, vamos dizer assim, a se relacionar ou criar relações em que a violência vai estar presente também, né? Ou ocupando o lugar de agressor, ou ocupando o lugar de vítima. Porque um dos efeitos de uma vivência de violência na infância é essa identificação com o agressor, né, que a gente chama, que é uma identificação com esses papéis, tanto do agressor, né, de quem agride um outro, quanto de vítima. Então, acaba também estabelecendo relações em que, de certa forma, a situação de violência lá de trás se repete, né? Seja uma violência que é dirigida a um outro ou a si mesmo, né? Então, infelizmente, você citou, né, o caso da violência contra as mulheres, a gente vai ver isso mesmo, né? Assim, tanto essas situações em que a violência é muito presente na vida adulta, provavelmente esses sujeitos vivenciaram situações de violência
na infância e na adolescência, né? Na vida familiar originária. A gente não quer dizer aqui que nós somos lombrosianos, né? Não é isso, né? Mas é que isso pode refletir, pode acontecer essa reflexão lá na frente, né, professor? Porque se não tem um tratamento, que tratamento também não é uma palavra ideal, porque não é no sentido de uma cura, né? Não é isso, assim, mas um tratamento no sentido de dar algum tratamento, né? De manejar aquilo de alguma forma, transformar a história de alguma forma, né? Então, se essa história, se esse sujeito tem condições de encontrar novas relações, de vivenciar relações em que a violência não está presente, né? Conhecer essas novas formas de comunicação, de interação, de relacionamento afetivo, isso tudo possibilita uma transformação dessa história, né? Então, o sujeito é capaz de não ficar preso naquela situação vivida no passado. Então, por isso que a gente fala tanto da importância de buscar uma ajuda profissional, seja um acompanhamento psicológico individual, em grupo, né? Procurar grupos de convivência, encontrar, né, espaços que se possa falar e tratar desses assuntos, para que a coisa possa circular e ser transformada em outras coisas, né? E não na pura repetição da mesma situação de violência, né? Pode acontecer desses reflexos, né? Até consertando, não é uma reflexão no futuro, mas um reflexo que eu falei atrás numa frase, mas esses reflexos podem encontrar também aspectos de perversidade nessa vivência também ao longo do tempo, professor? Sim, assim, porque para a psicanálise, né, a gente considera que todos viemos, né, e somos formados a partir de um lugar de perversão, né, perversão no sentido de não ter um limite já definido ou objetos de satisfação já definidos, né. Na medida do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento como sujeitos, é que a gente vai abrindo mão de alguns tipos de satisfação, né, principalmente essas muito sádicas, presentes na perversão, e de objetos, por exemplo, né, uma criança e um adolescente como objeto de satisfação sexual, né? Então, a gente vai abrindo mão disso para, né, conviver com nossos familiares, conviver bem em sociedade. Porque, em última instância, nosso objetivo é sempre encontrar formas de se relacionar no máximo respeito possível, né, a um outro ser humano. Então, o que infelizmente acontece muitas vezes é que nas relações de cuidado, né, onde já é presente essa diferença de papel, né, vamos dizer assim, tem o cuidador e o infante, essa diferença de poder encontrada entre o adulto e a criança, é um espaço que fomenta, né, a retomada desses traços perversos que a gente deixou para trás. Infelizmente, alguns sujeitos não deixam tanto para trás, né, não conseguem deixar tanto para trás. Então, infelizmente, algumas crianças acabam encontrando sujeitos perversos que vão ser responsáveis pelos cuidados, né, desse infante. Não sei, para essa sua questão. Sim, eu estou aqui pegando alguns conceitos, porque eu penso assim, a gente, antes de, no segundo bloco, a gente entrar na questão específica da criança, mas a gente entender também um pouco mais, quase que didaticamente, essas concepções. Por exemplo, agora eu queria saber um pouco mais do desejo, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo agora, entender como que esse desejo, esse desejo pela violência, esse desejo pela perversidade, esse desejo que o sujeito tem, ele também aparece, né, nessa questão da violência, principalmente contra as crianças e contra os adolescentes. Como é que isso aparece
na clínica, e como é que isso aparece na análise também? Uhum. Então, disso que eu estava dizendo, né, quando a gente fala que a gente vem, né, todos somos formados a partir de uma perversão, né, Freud falava, toda criança tem uma sexualidade perverso polimorfa, é porque a gente tem toda, né, num primeiro momento, toda a liberdade de desejar e de encontrar formas de satisfação que, posteriormente, não cabem dentro da realidade. Então, vão ser recalcadas e vivenciadas apenas né, dentro do aparelho psíquico, através de fantasias, enfim. Mas o que acontece é que, se o sujeito, na infância ou em qualquer ponto da vida, encontra formas de satisfação sexual que são extremamente excessivas, vamos dizer assim, ou específicas, né, muito marcadas pela violência, provavelmente esse sujeito vai ficar, como que eu posso dizer, marcado no sentido de ter a preferência para encontrar essas mesmas satisfações nas relações futuras, né? Então, quando a gente fala que provavelmente uma criança ou um adolescente, qualquer vítima, né, de uma situação de violência tende a repetir esse lugar, é porque o corpo, né, e aí a gente pode pensar até em termos de uma memória corporal mesmo, o corpo vai demandar uma satisfação de uma excitação que é muito específica, né? Então, infelizmente, esses sujeitos acabam ficando presos nessa satisfação. Então, são os pedófilos, por exemplo, né, que buscam uma satisfação sexual específica, né, que precisa passar pela relação com uma criança ou um adolescente. Os perversos, né, que também encontram nas relações com as mulheres um pouco essa satisfação de um desejo de dominação, uma dominação física, enfim, tem diversas formas aí de satisfação que fogem completamente de uma satisfação de desejos que são saudáveis para todo mundo, né? Em última instância, o que a gente pode pensar? O que seria um desejo perverso? É um desejo que não considera que o outro é um sujeito separado de mim, diferente de mim, e que não merece ser usado por mim, né? É um sujeito autônomo, que entende e que tem condições de escolher e de delimitar o que é positivo ou não para ele. Então, isso, por exemplo, no caso das crianças, não é possível. A criança ainda não está formada ali um sujeito psíquico, autônomo e independente, né? Em condições de decidir o que ela deseja ou não, né? O que é bom para ela ou não. Por isso, o abuso sexual infanto-juvenil é extremamente danoso, porque esse outro adulto perverso não considera a fragilidade psíquica daquele outro sujeito, né? Não considera nem como sujeito, porque usa como um objeto de satisfação sexual. E aí tem uma pergunta, antes da gente ir para o intervalo desse primeiro bloco, que o que a gente pode, pelo que você já viu nos seus estudos e na clínica também, tirar de informação desses protetores que deveriam cuidar, né? Pai ou mãe, especificamente, mas pode ser tio e tal. E essa praticamente autorização para a violência, né? Porque vê a violência, percebe a violência, sabe o que está acontecendo e não toma providência. Como é que a gente analisa isso em termos, nesse campo da psicanálise ou da psicologia, que a gente possa elucidar de alguma forma, professor? Então, a gente tem que olhar para essas situações de várias formas, né? Em alguns casos,
trata-se de sujeitos que também estão marcados por essa certa satisfação perversa ou violenta, né? Então, muitas vezes, esse terceiro, né, que seria uma pessoa capaz de intervir naquela relação violenta, muitas vezes esse terceiro também tem dificuldade nessa questão e não consegue agir sobre isso. Então, muitas mães, né, cujos filhos denunciam uma ação de violência e essas mães não dão conta, né, de intervir, de denunciar, de afastar do agressor, muitas vezes essa mãe também sofreu na sua história ou na história familiar situações abusivas. Então, é como se ela não tivesse também nem tanto aparato psíquico para dar conta, né? Então, muitas vezes, ela também se coloca ali nesse lugar quase que de uma vítima ainda e não dá conta de agir sobre isso, né? Em outras, é o caso de uma identificação mais com esse papel sádico mesmo, né, também. Então, às vezes, acaba até participando dessa relação de violência. Agora, em outros casos, eu acho que a gente precisa muito dar conta também de questões sociais, né, que influenciam esse lugar, né? Infelizmente, ainda convivemos com famílias em que a mulher se encontra em um lugar de muita submissão, né? Seja por questões financeiras, afetivas, familiares, enfim. E aí, esses aspectos acabam interferindo na condição dessa mulher dar conta de denunciar, por exemplo, um marido, ou um novo companheiro. Muitas vezes também ela não vai encontrar na sociedade, através do Estado, serviços que possam dar um suporte necessário, ou na família, né? Muitas vezes algumas mulheres fazem esse movimento, mas a família tenta abafar, né, por questões de imagem ou de relação familiar ou financeira mesmo. Então, nem sempre esse terceiro, eu estou colocando aqui a mulher, porque infelizmente é o que mais aparece para a gente, mas provavelmente também outras situações acontecem, só aparecem menos, né? Mas, enfim, então, esse apoio do Estado também é muito escasso, né? Então, fica difícil atuar. A gente vê não só alguém da família com dificuldade de fazer isso, né? Mas os profissionais das escolas, os profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, todo, né, esse entorno da criança que tem plenas condições de verificar a escola, então é um lugar bem possível de se identificar uma situação de violência contra a criança, porque a criança vai todo dia, né, para a escola. Todas essas instituições têm ainda uma certa dificuldade para fazer essa intervenção, né? Não só a denúncia, o acompanhamento, a separação desse adulto agressor, enfim, são muitos aspectos envolvidos nessa dinâmica, né, intrafamiliar que é estabelecida. Agora, antes da gente ir para o intervalo mesmo, tem uma coisa também que acontece muito, que é o sentimento de culpa por não conseguir dar aquilo que a criança precisa ou a criança quer. E acaba também que quando a pessoa tem, aí é uma pergunta que eu queria te fazer, se oferecer coisas demais para a criança também está relacionado com algum tipo de violência. Então, por exemplo, coisas que a criança não precisa ter e a criança acaba sendo oferecida para ela. Por exemplo, um equipamento um equipamento, um tablet, por exemplo, ultramoderno, que a criança ainda não tem maturidade para lidar com aquilo. Aquilo pode potencializar também algum tipo de violência também, seja da pessoa por alívio, né, de um sentimento de culpa, porque nunca teve, e também por abrir espaço para outros tipos de violência que ela também não vai ter controle? Com certeza, né?
quando a gente fala de violência, a gente pensa numa situação muito específica, né, de uma violência física, sexual, enfim, mas existem essas violências, né, como eu disse, a situação de negligência. E negligência a negligência no sentido de um olhar cuidadoso que estabeleça, inclusive, limites para a criança, é muito presente também nos nossos lares, né? Então, quando você fala, esses pais que muitas vezes tendem a oferecer tudo ou tentar satisfazer todos os desejos da criança. Isso também é uma forma de negligência, porque o lugar da figura parental, né, é de estabelecer limites, porque se a criança não conhece os limites, ela vai desenvolver essas buscas de satisfações que são extremamente danosas para si e para o outro, né? Então, os aparelhos eletrônicos que você citou, hoje são uma fonte disso, né? Assim, tanto de uma falta de limite, porque a criança fica, de certa forma, abandonada ali, à revelia dos conteúdos da rede, né? Tem crianças pequenas, assim, né, na primeira infância ainda, que começam a falar e a ter o mesmo sotaque do youtuber favorito que ela acompanha, né? Então, quer dizer, para a criança estar fazendo isso, ela fica exposta àquele conteúdo muitas horas por dia, né? E sem contar os riscos de contato com conteúdos que são extremamente excessivos, né? Isso também é uma forma de negligência que acontece com muita frequência, né? As crianças são expostas a conteúdos impróprios para a idade, né? Tanto em termos de conteúdos de violência, né? Jogos, ou assistir telejornal, né? A nossa cultura parece que não se importar muito com isso, né? As pessoas tendem a dizer, não, a criança não está entendendo nada, não tem problema, né? E aí fica ali a família assistindo o jornal com a criança, que é uma esponjinha, né? A criança está captando tudo, escutando tudo, e curiosa e tentando entender, né? Então, por exemplo, infelizmente, nesse tempo de pandemia que estamos atravessando, algumas crianças começaram a desenvolver alguns sintomas de fobia social, de pânico, porque, né, no começo da pandemia ficavam ali imersas naqueles conteúdos e né, sem que os pais, às vezes os pais também enfrentando dificuldade em relação a isso, tivessem condições de ajudar a criança a lidar com aquele conteúdo. Então, quer dizer, a criança precisa ser informada do que está acontecendo, mas dentro do limite do que ela dá conta de saber, né? Então, são muitos os riscos desse tipo de violência, né? Que é uma negligência em termos de um cuidado, de um olhar atento, né? É isso, né? Assim, é uma coisa muito básica que a gente não consegue dar conta com as nossas crianças, que é de estar atento à criança, não é aos desejos da criança, né? Eu quero comer isso, quero comer aquilo, quero ver isso, quero o tablet, quero o brinquedo tal, quero ir para tal lugar, quero ter tal. Não é isso. Mas estar atento às necessidades da criança, necessidades que só o adulto, né? Só o mundo adulto é capaz de saber e reconhecer e preencher, né? Muito bem, deixa eu fazer um intervalo nesse bloco que foi grande, né, mas é um bloco conceitual, eu acho que é muito importante. Não saia daí, é um minutinho só. Nós estamos falando aqui de violência e comportamento infantil com a doutora Isabela Dias. A gente está tratando desse assunto que é tão recorrente hoje, principalmente hoje, que está muito nas pautas, principalmente das grandes mídias, mas sem discutir a concepção da formação da criança. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais cultura geral. Não saia daí.
fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta. A gente está entrevistando a doutora Isabela Dias e a gente está falando de violência infantil, comportamento infantil, responsabilidade dos pais, essa discussão que a gente precisa travar aqui como sociedade brasileira, né? Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, entrando agora especificamente nas questões diretas das crianças, quais são os danos psíquicos que as crianças podem desenvolver ou desenvolvem, né, com relação a esses aspectos de violência? Então, eu diria que o principal efeito é a quebra na possibilidade de confiar num adulto. A confiança fica extremamente desgastada ou, às vezes, impossibilitada, né? Então, algo que é fundamental para um bom desenvolvimento psíquico, físico e psíquico, né? Confiar nas figuras de cuidado, confiar no pai, na mãe, nos avós, nas professoras, né? Isso se perde, porque a criança acaba percebendo que aquela figura que era para cuidar e proteger acaba sendo o próprio agente agressor, né? Junto com isso, também muitas vezes acontece uma perda na confiança das próprias percepções, porque, como a gente disse no primeiro bloco, muitas vezes a criança tenta, né, dar conta de falar e de denunciar uma situação de violência, mas muitas vezes um terceiro não dá conta de ouvir e muitas vezes desmente a criança. Não, isso não aconteceu. Ah, não, isso foi coisa da sua cabecinha, você deve ter sonhado com isso. Ah, não, isso não foi bem assim, né? Quando o adulto faz isso, o adulto está sendo extremamente violento, de novo, a criança. E acabando de instituir ali uma violência que nega a própria percepção da criança, né? Então, a criança cresce sem condições de confiar no que ela sente, no que ela pensa, no que ela percebe do ambiente, né? E isso vai ser extremamente danoso para todo o desenvolvimento psíquico, né? Então, a formação de uma identidade, de uma autoimagem, o desenvolvimento das capacidades de representação e simbolização, as capacidades cognitivas, vão todas ser extremamente prejudicadas, né? Fora isso, o que a gente percebe muito também é um sentimento de culpa extremamente presente, né? Porque se a criança não vê nesse adulto a culpa pelo crime que ele cometeu, a criança se identifica com o agressor e acaba tomando a culpa para si. Então, a criança cresce imaginando
sentindo que ela é a verdadeira culpada por tudo que lhe acontece, né? Não só aquela situação passada, mas todas dali para frente. Então, infelizmente, com isso também, né, a criança, como a gente já disse, tende a repetir situações de violência, né, ou encontrando nas relações futuras esse lugar aí, né, tanto de vítima quanto de agressor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode acontecer dessa violência, ela ser um reflexo também de uma não maturidade do pai ou da mãe ou da pessoa que está cuidando também? Por exemplo, eu digo que quando você fala que a criança ela pode ter a percepção que ela está atrapalhando a vida da pessoa que é agressora, ou ali a família, alguém, pode faltar maturidade, né, para esse cuidador também, entender todo esse processo, ou então aquela pessoa que está tendo contato com aquilo, não está tendo aquela escuta. É só uma questão de maturidade mesmo, é só uma questão pode ser narcisismo, pode ser qualquer outra coisa, mas como é que a gente pode analisar por essa situação, doutora? Assim, na medida em que a criança dá um alerta e a pessoa não consegue perceber. Eu acho que em alguns casos, sim, a gente poderia pensar em termos de uma certa imaturidade ou uma não, às vezes, condição psíquica mesmo, né, cognitiva também, para perceber qualquer coisa estranha ou errada, né? Mas eu diria eu acho que na maioria dos casos a gente pode pensar mais nessa dificuldade afetiva mesmo, né? Uma disponibilidade afetiva que não está presente, né? Infelizmente a gente fica tomado por tantas demandas e essa que deveria ser a demanda principal de um adulto cuidador, né? Que é olhar para o filho ou para qualquer criança, né? Porque isso é importante também a gente frisar. A proteção da criança não é uma responsabilidade só do pai, da mãe ou dos familiares próximos, né? A criança deve ser cuidada pela comunidade. E a gente tem uma péssima cultura de responsabilizar unicamente os pais, né? Então, quando você traz isso, né? Assim, às vezes o pai ou a mãe, enfim, não tem maturidade suficiente para perceber. Sim, mas tem tantos outros adultos em volta dessa criança, né? E quantas vezes a gente percebe que tem alguma coisa errada e não consegue intervir, né? Ou não se sente no direito de fazer isso, mas está lá, né? No ECA, somos todos responsáveis por proteger todas as crianças. Então, eu acho que o que eu estou chamando aqui, né, de uma certa disponibilidade afetiva para olhar e estar atento, enxergar a criança como um ser em desenvolvimento, né, que não tem condições de ser responsabilizada por nada do que lhe acontece. Né? É uma criança, um sujeito em formação. Muitas vezes a gente acaba querendo, inclusive, responsabilizar a criança por tudo que lhe acontece, ou por até pequenos delitos que a criança comete. Né? Ela não faz isso nos mesmos termos que um adulto, porque ela ainda não tem o psiquismo de um adulto, ela ainda está funcionando, né, vivendo numa outra lógica, numa outra linguagem, né, e nós adultos que temos condições que alguns mais, outros menos, mas que temos condições de auxiliar essa criança e ingressá-la nessa linguagem adulta, né, nas regras sociais, nos limites que a realidade nos impõe, né, nas regras para um bom convívio. E então, assim, acho que a dificuldade é de muita ordem, né? E a questão narcísica que você citou também, né? Também há algumas prioridades, algumas pessoas têm outras prioridades, né? Então,
não vai ser necessariamente a saúde psíquica do filho, mas se o filho estuda na escola X ou Y, se o filho veste a roupa X ou Y, né, se viaja, se não viaja, enfim. Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando o cuidado com a criança, né, não fornecendo a devida atenção, porque a gente está preocupado e, às vezes, pensando até no bem da criança, né? Eu fico vendo tanto que os pais ou as mães, enfim, se distanciam dos filhos, trabalhando excessivamente. Tem pais e mães que quase não conseguem encontrar com os filhos durante o dia, né? O filho está sempre dormindo quando o pai ou a mãe chega em casa, né? Então, esse pai e essa mãe poderia falar, mas eu estou preocupada com ele, né? Eu estou pensando no futuro dele, estou querendo prover tudo que de melhor que ele possa ter. Só que é isso, né? Assim, se você perguntar para o seu filho, o que você prefere? Que a gente more numa casa X ou que a gente saia para brincar no sábado, para andar de bicicleta, ou que a gente todo dia converse, né, e passe um tempo junto. Isso é muito mais positivo para uma criança do que uma série de satisfações, né, de cunho material e econômico. Aí nós chegamos num ponto que eu queria tocar muito forte, uma entrevista que eu fiz com o psicanalista Emmanuel Miguel, e a gente estava falando da questão das mães e do não amor, né? Pode acontecer desse não amor ser um reflexo, por exemplo, ele fala que em determinadas clínicas, em determinados momentos, né, de acompanhamento de mães que ele faz, é que ela não identifica o bebê como uma parte daquilo que ela queria ter. Ela fala, esse objeto está aqui, e o que eu faço com isso e tal. Esse não amor, professor, esse não amor, ele pode estar presente também nessa condução, né, em alguns casos, obviamente, da formação desse bebê, desse filho que vai crescendo e esse amor não aparece e fica ali nessa questão do objeto mesmo, de não entender qual é aquela presença daquele filho. Como é que a gente pode analisar essa questão da não identificação do filho com o amor? Uhum. Isso eu diria que talvez seja a primeira situação de violência que uma criança pode enfrentar, né? Já desde a gestação, desde o nascimento, né? Que seria, vamos dizer assim, o não desejo dessa mãe por essa criança, né? E aí a gente está falando de um desejo pleno, né? Desejo com tudo que implica uma maternidade. Infelizmente, também nossa cultura ainda é muito marcada por um lugar materno muito idealizado, né? Como se a mãe ou a mulher já nasce mãe, ou tem um instinto materno, e que tem plenas condições de cuidar enfim, ajudar essa criança a se desenvolver, né? Ou a amar essa criança, e definitivamente todos os dias é só a gente olhar as notícias que a gente vai se deparar com fatos que contradizem isso, né? A gente precisa criar espaço e liberdade para essas mulheres poderem expressar também os desejos, as que dão conta já, né? Expressar o desejo de não ser mães e de não sofrer nenhum preconceito por isso, né? Então, muitas vezes, as mulheres acabam se tornando mães por outros milhões de motivos, ou para cumprir um lugar social que é esperado dela, ou esse lugar de, né, crescer, trabalhar, formar uma família, ter filhos, ou uma questão narcísica mesmo, né? Assim, as amigas todas estão tendo filhos, então eu também preciso ter o meu. Ou eu preciso dar um filho para o meu marido, porque senão eu perco o casamento. Enfim, milhares de outros motivos que são, em última instância, o avesso do motivo
que deveria motivar uma gravidez, né? Então, infelizmente, sim, essa situação de, né, que você está chamando de não amor, ela, infelizmente, desde os primórdios do bebê, ela vai determinar muita coisa, porque a criança, desde já, vai perceber essa falta de investimento, né? E isso tem efeitos na estruturação psíquica da criança, com certeza. Então, se ela está numa família que, por exemplo, a mãe não dá conta, mas nenhum outro ali também não está muito interessado em dar conta, aí isso vai ser extremamente danoso. Mas em outros casos, né, a mãe não deu conta por uma série de motivos, né, às vezes por algum também evento traumático que acontece na vida dessa mãe, né, no momento que a criança nasce, mas tem outros adultos cuidadores ali, né, o pai, avós, tios, então a criança também pode encontrar esse apoio subjetivo, vamos dizer assim, em outros cuidadores, né, então não é decisivo, né, não é uma situação decisiva, mas infelizmente, sim, né, causa alguns efeitos que vão ser extremamente danosos para o desenvolvimento da criança, né? Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. É um minutinho só, nós estamos falando de violência infantil, não saia daí. Estamos conversando com a doutora Isabela Dias. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Voltando com o programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, nós estamos entrevistando a doutora Isabela Dias, que tem doutorado em psicanálise, e a gente está falando de violência infantil, que é uma especialidade dela. Doutora, para a gente ir para a parte final do programa, eu queria saber de você quais são os principais sinais, né, que a gente pode perceber, a gente pode identificar de violência contra as crianças, que a gente pode ter, sim, uma noção bem simples, assim, que a gente, como pai, como mãe, como tio, como diz o ECA, né, todos nós que somos responsáveis, o que a gente poderia perceber, assim, quais são os sinais que a gente poderia perceber de violência contra as crianças, né, que a gente poderia criar assim, um sinal vermelho, um alerta, um sinal amarelo? Sim, eu costumo dizer que o principal sinal é uma mudança repentina e significativa de comportamento, independente da mudança, né, assim, de que tipo de mudança. Então, se era uma criança mais quietinha, mais calada, e que passa a ser mais expressiva, mais agressiva, ou muito falante, ou o contrário, né, uma criança que era muito falante, muito expressiva, que gostava de interagir e que passa a ficar mais isolada, mais retraída, mais fechada em si. Então, qualquer tipo de mudança, que seja uma mudança significativa, né, e repentina, assim, abrupta, isso já serve como um sinal amarelo ali de que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu com essa criança, não sabemos de que ordem, não sabemos com quem, né? Mas alguma coisa aconteceu. Então, nesse momento, um adulto cuidador em que a criança deposita extrema confiança
o adulto mais indicado para tentar conversar com essa criança sem pressionar, sem colocar palavras na boca da criança, né? Porque muitas vezes, por exemplo, nas situações de violência sexual, quando os pais ou mães, né, suspeitam de alguma coisa, elas já vão conversar com a criança, mas colocando para a criança, aconteceu isso, né? E aí a criança teria que falar só sim ou não. Isso não é escutar a criança, né? Então, ir conversar com essa criança, né? Ou procurar um acompanhamento para essa criança, psicológico, né? Para que essa criança possa expressar da forma que for melhor para ela, né? Desenhando, brincando, falando, o que pode ter acontecido, né? O que está acontecendo. Outro sinal é alguma regressão também no comportamento, né? Então, se era uma criança, por exemplo, que já, né, já fez o desfraude, já caminha e não pede colo mais, e de repente volta a querer só ficar no colo, ou volta a ter enurese, né? Que é a perda dos esfíncteres, né? Do controle dos esfíncteres. Então, também é um sinal de alerta. Se essa criança regrediu, volta a chupar dedo, ou querer o bico, sendo que há muito tempo isso não aparecia, esse tipo de desejo, ou quer sempre dormir com o pai ou com a mãe, né, sendo que já dormia sozinha tranquilamente. Então, esse também é um outro sinal importante, né? Alguma coisa tem acontecido com essa criança que está muito difícil dela dar conta sozinha, né? Que está muito excessiva, então ela acaba regredindo. E uma outra coisa é o aparecimento de algum sintoma, né? Sempre que a criança manifesta qualquer comportamento diferente, né, ou disfuncional, vamos dizer assim, então, muitos pesadelos, terror noturno, a própria enurese, ecoprese, enfim, agressividade demais, ou retraimento demais, qualquer sintoma também é importante, também serve de alerta para a gente entender que alguma coisa está acontecendo. Não necessariamente é uma situação de violência, né, dessas que a gente está dizendo, né, ou que a gente está tratando mais frequentemente, violência física ou sexual, mas é alguma negligência, né, assim, alguma coisa está acontecendo no sentido de que a criança não está tendo todos os recursos que ela precisa para se desenvolver bem, né? E com a tranquilidade necessária para ir ali vencendo as etapas do desenvolvimento psíquico. De forma alguma eu estou dizendo que qualquer sintoma é sinal de violência, não é isso, né? Mas quando eu disse, né, ao longo de todo o programa, da importância de escutar a criança, de estar atento à criança, né? Muitas vezes a gente interage com as crianças fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? A criança não tem uma atenção plena dos pais. Então, às vezes a gente está conversando, está cuidando da criança, está dando a comida ou está dando banho, mas olhando o celular ao mesmo tempo, ou conversando com outra pessoa ao mesmo tempo, enfim. Isso tudo já diz para a gente de uma falta de atenção que é necessária, né, para um bom desenvolvimento físico e psíquico. Para a gente encerrar, como é que a gente trabalha a questão da palmada? Pode, não pode? O que é isso e como que a gente trabalha isso na formação e na educação das crianças? Pois é, né, essa questão da palmada como uma forma de educar, é algo extremamente danoso, né, no sentido de não é uma violência física que vai possibilitar o reconhecimento de um limite e que vai possibilitar uma adequação, né, vamos dizer assim, de comportamento. Muito contrário, né, uma relação de medo, né, que é o que uma relação na qual a violência física
presente, uma relação de medo só afasta a criança desse adulto, né? Só afasta a criança da vontade de corresponder às demandas de amor desse adulto, né? A gente precisa pensar que criança, ela nasce sem saber nada, né? Assim, somos nós que vamos apresentar para ela tudo que a gente conhece. Então, lógico que a criança não vai querer escovar dente, lógico que a criança vai querer fazer tudo que ela, né, pensa ou deixa de pensar, assim, né, no sentido de cuidados com higiene, obrigações escolares, enfim. Então, a criança só faz isso tudo porque ela ama seus cuidadores e ela não quer perder o amor desses cuidadores, né? Esses cuidadores deixam de ser amorosos no sentido de respeitar, né, de serem capazes de respeitar essa criança, por exemplo, infringindo nela uma violência física, a criança não vai ter mais tanto interesse em corresponder a esse adulto, né? Pode, por um tempo, corresponder por medo, né, e receio de outros danos maiores, mas depois, quando essa criança crescer e ter condições de caminhar por si, ela vai se afastar completamente e, dependendo da situação, ela vai ter essa linguagem como forma de se comunicar com as outras pessoas, né, ou de se relacionar. Então, ela só vai tender a repetir isso, né, seja agredindo o outro, ou seja, se permitindo ser agredida também, né. Eu acredito que isso, né, isso era uma coisa que já estava muito ultrapassada, de uma certa disciplina muito pautada nisso, né, assim, até num certo castigo físico, enfim, quase torturas, mas não é isso que vai possibilitar colocar limites para a criança, que são necessários, né, como a gente já disse. Mas, para fazer isso, os adultos não precisam bater, né? Os limites podem ser colocados na base da conversa ou na base do não. Tem que realmente não tem discussão, não. E por quê? Um dia você vai entender por quê, né? Não dá para ficar sem escovar dente, né? Mas a criança não precisa apanhar porque ela não está escovando, né? Também não é deixar a criança fazer o que ela quiser. Então, não é retomar essa disciplina de tortura e de castigo que a gente vai conseguir ter novamente crianças que dão conta, né, e que têm mais limites e que se relacionam e que desenvolvem, né, porque eu acho que a gente passou por uma geração de pais que permitiam tudo e que deixavam tudo, os pais que sofreram essas violências lá atrás, né, muitas acabaram permitindo tanto e agora as pessoas tendem a achar que tem que voltar, então, a palmada e enfim, a tortura com a criança, mas definitivamente não é esse o caminho, né. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Lembrando, né, doutora, que a análise é sempre um bom caminho, né, para os pais e para os filhos, né? Com certeza. Procure ajuda, né? Assim, procure um espaço íntimo de conversa, né? Para se perceber nas suas relações e perceber os outros com quem você se relaciona, para que todo mundo possa ter seus limites e desejos reconhecidos, né? Plenamente. Bom, gente, chegamos ao final agora de verdade aqui no Cultura Geral, essa pauta que foi super bacana, super maravilhosa. Ficamos por aqui e aguardamos vocês amanhã aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial. Beijo no coração de todos. Obrigado, viu, doutora, pela sua participação. Fico muito feliz em ter conseguido essa entrevista com você. Eu que agradeço. Obrigada. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH.
Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.